Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio número 17 do nosso podcast, que é também o segundo boletim Coronavírus e Direito, e é também um episódio em que nós falaremos sobre alguns conceitos fundamentais, tá certo? O episódio hoje, que estamos gravando aqui dia 18 de maio, nós vamos falar sobre a judicialização da cloroquina, sobre prova científica e junk science, né? Ou seja, noções a respeito disso para o direito e para o processo civil. Por isso, então, nós vamos usar aqui alguns conceitos fundamentais dedicados à prova pericial, prova científica, etc., valoração da prova pericial e assim sucessivamente, tá certo? Esse é o objeto do nosso tema, do nosso podcast nesse episódio de hoje. Antes de começar, eu gostaria de prestar contas aqui a vocês, né? Como vocês sabem, ao longo deste segundo trimestre de 2020, nós estamos, os valores oriundos dos direitos autorais recebidos com as vendas dos meus livros estão sendo integralmente doados para a aquisição de equipamentos médicos e hospitalares. E por conta dos problemas que nós estamos enfrentando nesse momento, nós estamos dando preferência àqueles que podem ser usados em tratamentos contra complicações decorrentes da Covid-19, coronavírus, né? E similares. E os valores dos direitos autorais dos nossos livros vendidos no mês de abril de 2020, com esses valores foi possível adquirir 90 bolsas de plasma light que foram doadas para o SAMU. Esse produto é usado para socorrer vítimas mais graves, né? Eu registro aqui meu agradecimento tanto ao pessoal do SAMU, competentíssimo, seríssimo, e assim também a todos os profissionais de saúde que estão ali, digamos assim, na frente de batalha, né? No Brasil inteiro, na luta contra a Covid-19 e em favor da saúde das pessoas. Eu agradeço a todos que estão participando conosco desta ação também. E eu espero, já passando adiante, que vocês gostem deste episódio e assim de outros também, do nosso podcast. Que uma vez gostando, compartilhem aí nos seus grupos de trabalho, de estudos, seus colegas professores, seus colegas advogados, juízes, seus colegas estudantes. E fiquem à vontade para evitar aí suas sugestões, críticas, sugestões de temas. Eu faço questão de analisar aqui, com o passar do tempo, tudo aquilo que for objeto da preocupação de vocês. Muito obrigado, vamos ao episódio então de hoje. No episódio de hoje, conversaremos sobre judicialização da cloroquina, sobre prova científica e junk science, expressão que muito empregada lá fora, mas que pode ser traduzida como ciência lixo, ou, se quisermos ser mais suaves, como ciência inútil. Eu optei mencionar a cloroquina porque se trata de assunto do momento. Nós estamos aqui produzindo esse episódio no dia 18 de maio de 2020. E há muita controvérsia sobre esse assunto, porque há manifestações de agentes políticos favoráveis ao uso dessa droga em tratamento contra a Covid-19, o novo coronavírus, e dia a dia surgem estudos científicos que não confirmam que a cloroquina teria alguma eficácia. Mas aparecem aqui e ali manifestações favoráveis ao seu uso, como nós mencionamos, e se tem notícia até do ajuizamento de ação judicial para forçar o SUS a usar a cloroquina não apenas em casos graves, mas mesmo na fase inicial da Covid-19. Uma observação, uma advertência importante. Eu não falarei aqui sobre a minha opinião pessoal sobre a cloroquina, seja porque minha opinião pessoal a respeito disso não interessa, seja porque não tenho conhecimento técnico ou científico para falar sobre medicamentos, inclusive a cloroquina.
Mas eu conversarei com vocês aqui sobre a disciplina prevista na lei para que um medicamento seja empregado, seja aceito ou até tenha seu uso imposto pelo legislador em situações extremas, bem como sobre os parâmetros a serem observados pelo juiz caso alguma controvérsia a respeito disso seja levada ao poder judiciário. De todo modo, como nós veremos, as considerações que vamos fazer aqui valem não apenas para a cloroquina ou hidroxicloroquina, mas para qualquer medicamento. Começarei falando da disciplina normativa, isso é, das regras previstas na legislação quanto à autorização de uso de medicamentos, e depois passaremos também pelo que prevê a lei quanto ao uso, digamos assim, forçado de alguma medicação, sobretudo nesse contexto que estamos vivendo hoje contra a Covid-19, o novo coronavírus. Por que vamos fazer isso? Vejam, afinal, se o tema for levado à justiça estatal, ao poder judiciário, o juiz haverá de decidir esse assunto em atenção ao que dispõe a lei. Por isso é importante nós fazermos essa observação para a gente começar. De acordo com o artigo 1º da Constituição Federal, nós vivemos em um Estado democrático de direito. Falar em Estado de Direito significa não apenas recordar valores como estabilidade ou previsibilidade do direito, por exemplo. Além disso, em um Estado de Direito, justifica-se a sujeição de todos à lei. Todos, vale dizer, os indivíduos e também o próprio Estado. Também todos os agentes estatais se sujeitam à lei e à Constituição, ou melhor dizendo, à Constituição e às leis. Por isso que, por exemplo, se admite o controle da conformidade à lei de atos oriundos de ministérios de Estado, de secretarias estaduais e municipais, bem como de decretos de um presidente, de governadores, de prefeitos. Tais atos devem se sujeitar à Constituição e às leis. Eu falo sobre esse tema com mais profundidade na Constituição Federal comentada, comentário artigo 1º, artigo 2º, etc. Né? Bom, dito isso, vamos ver o que dizem ou o que dispõem os dispositivos legais que disciplinam o tema que é objeto aqui desse nosso episódio. Ou seja, vamos falar aqui sobre, ou tentar responder aqui a seguinte questão: o que exige a lei para que um medicamento possa ser usado no Brasil e, além disso, seja utilizado pelo SUS? Nós vamos destacar aqui as principais disposições e, para que não haja dúvida, eu vou destacar alguns trechos das leis mais importantes. Vamos começar pela Lei 8.080 de 1990, que passou por algumas alterações, entre elas a da Lei 12.401 de 2011. A Lei 8.080 regula, no contexto brasileiro, ações e serviços de saúde, né, que sejam executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou de direito privado. E de acordo com o artigo 19q da Lei 8.080, que foi inserido pela Lei 12.401 de 2011, aspas, a incorporação, a exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, destaco aqui novos medicamentos, continua, produtos e procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, destaco aqui também alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Prossegue ainda o artigo 19q, em seu parágrafo 2º, com o seguinte, aspas, o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração necessariamente, inciso 1º deste parágrafo 2º, as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo,
acatadas pelo órgão competente para o registro ou autorização de uso. Então vejam, a lei exige a demonstração, né, de evidências científicas sobre eficácia, acurácia, efetividade, segurança, etc, etc. E essas evidências têm que ter sido acatadas pelo órgão competente para o registro. O órgão de que estamos falando aqui é a Anvisa, né? A Lei 6.360 de 1976, que passou por várias alterações também, dentre outras pela alteração da Lei 10.742 de 2003, vai dizer o seguinte em seu artigo 16, aspas, o registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dadas as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento de exigências próprias, aos seguintes requisitos específicos, ou seja, a lei destaca. E no inciso 2º, a lei vai dizer o seguinte, que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe e possui identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias. Então veja, também essa lei aqui que regula, né, o registro das drogas, medicamentos, etc., impõe como requisito específico, né, uma condição para que o medicamento, digamos assim, seja aqui empregado, utilizado, né, a comprovação científica de que ele é seguro e eficaz para o uso a que se propõe. Então, um medicamento pode ser seguro e eficaz para um tratamento de uma determinada doença, mas não para outra. E tem que haver comprovação científica de segurança e eficácia. Vejam, é interessante notar que essa preocupação com a existência de comprovação científica da segurança e da eficácia de drogas, medicamentos, etc., ela também foi manifestada pela Lei 13.979, agora de 2020. Essa lei é aquela que dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, lei essa que já foi objeto aqui de alguns episódios do nosso podcast. Essa lei, dentre outras coisas, diz o seguinte, vejam o que estabelece ali o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. Essa questão aqui, âmbito de suas competências, vocês vão se recordar, houve um episódio lá atrás em que nós falamos sobre conflito entre decretos de presidente, governador, município, prefeito municipal, etc. Né? Mas prossegue, né? As autoridades poderão adotar, dentre outras seguintes medidas, inciso 3º, determinação de realização compulsória daí a linha D e a linha E vão dizer o seguinte, vacinação e outras medidas profiláticas significa medidas preventivas, né? Ou tratamentos médicos específicos. Então, vejam que a lei brasileira, sobretudo agora nesse contexto da Covid-19, admite a realização compulsória de vacinação ou medidas profiláticas, isso é, preventivas. E assim também tratamentos médicos específicos. A gente pode até discutir sobre essa autorização à luz da nossa Constituição. Não vamos falar disso aqui hoje, né? Mas é interessante que a lei prevê isso. Parágrafo 1º desse mesmo artigo 3º diz assim, as medidas previstas nesse artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e análise sobre informações estratégicas em saúde, parará, né, etc. Mas vejam, mesmo a lei de 2020, que trata aqui da Covid-19, sobre medidas a serem adotadas, né, pelos agentes públicos, políticos, etc., a lei 13.979 de 2020, exige que essas medidas se baseiem em evidências científicas, né? Então, é um norte presente
quero crer que em todos os dispositivos legais que tratam de uso de medicamentos aqui do contexto brasileiro, e no que nos interessa particularmente, né, pelo administrador público. O administrador público não pode, por sua opinião pessoal, impor a adoção de um medicamento, né, no Brasil. Né? Isso pode até valer para outro país, mas não para o direito brasileiro, o administrador público brasileiro. Veja, uma das medidas relacionadas à cloroquina tomadas pelo Ministério da Saúde foi a autorização para o seu uso adjuvante no tratamento de casos graves. O adjuvante é a expressão empregada aqui por esse ato que eu vou falar aqui do Ministério da Saúde. Adjuvante significa que a cloroquina pode ser usada como um auxílio, né, para reforçar a ação de outros medicamentos. Mas essa medida se baseia em provas científicas? Ou seja, será que esse ato que vamos ler aqui se baseou em provas científicas, como exige a legislação que disciplina o tema que a gente acabou de destacar? Vamos ver o que dispõe a nota informativa número 5 de 2020 da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde e do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Nota informativa número 5 de 2020. Né? Consta dessa nota o seguinte, ali no item 2.3, considerando as publicações recentes com dados preliminares sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. Então vejam, essa nota se baseia em dados preliminares. Daí mais para frente, essa nota ali no item 2.7 vai dizer o seguinte, aspas, algumas publicações científicas internacionais têm sugerido que esses fármacos podem inibir a replicação de SARS-CoV. Os modelos animais incluídos nesta revisão mostraram que a cloroquina e hidroxicloroquina podem interromper a infecção viral, etc. No item 2.8 faz algumas ressalvas. Os eventos adversos relatados a longo prazo devido ao uso de cloroquina incluem retinopatia e distúrbios cardiovasculares. Considera-se que o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina pode ser seguro. Embora a janela terapêutica, margem entre dose terapêutica e dose tóxica, seja estreita. O seu uso deve, portanto, estar sujeito a regras estritas e a automedicação é contraindicada. Fecho aspas, mais para frente, essa mesma nota vai concluir o seguinte. O Ministério da Saúde do Brasil disponibilizará para o uso a critério médico o medicamento cloroquina como terapia adjuvante, que nós mencionamos há pouco, no tratamento de formas graves em pacientes hospitalizados sem que outras medidas de suporte sejam preteridas em seu favor. A presente medida considera que não existe outro medicamento específico eficaz disponível até o momento. É importante ressaltar, ainda de acordo com essa nota do Ministério da Saúde, que há dezenas de estudos clínicos nacionais e internacionais em andamento avaliando a eficácia e segurança de cloroquina e hidroxicloroquina para a infecção por Covid-19, bem como outros medicamentos. E, portanto, destaco aqui, essa medida poderá ser modificada a qualquer tempo a depender de novas evidências científicas. A expressão evidência científica aparece na nota apenas nesse momento aqui. Vejam, o que é possível notar é que esse ato não se baseia em evidências científicas. Quando nós lemos todo o seu texto, é bem claro, né, que ele se baseia em dados preliminares, diz ali que algumas publicações sugerem que a cloroquina pode ajudar, pode interromper, mas não são evidências científicas, né? Ou seja, dados preliminares que sugerem que a cloroquina pode ter alguma eficácia contra a Covid-19. E reconhece que a cloroquina tem efeitos adversos, deixa claro que há estudos em curso a respeito, ou seja, que não há nada conclusivo, há estudos a respeito. Mas é fácil perceber que mesmo essa medida tomada pelo Ministério da Saúde pode ser questionada à luz das disposições legais que nós mencionamos agora há pouco, né? Uma vez judicializada a questão, no caso, por exemplo, de uma ação movida com o propósito de compelir o SUS a incorporar um medicamento e utilizar esse medicamento em casos em que o vírus
esteja em seu estágio inicial? Numa ação dessa natureza, como o juiz deve proceder? Bom, em primeiro lugar, é necessário cotejar as regras jurídicas que se aplicam ao caso a que acabamos de nos referir aqui. E como nós vimos, várias disposições legais apontam para a imprescindibilidade de demonstração de segurança, de eficácia dos medicamentos através de provas científicas. Essas regras vinculam o administrador e também devem ser observadas pelo juiz. Um juiz somente pode deixar de aplicar uma regra legal, como as previstas nas leis 8.080 de 1990 ou 13.979 de 2020, que nós mencionamos agora há pouco, se considerar uma dessas disposições legais contrária à Constituição. Se a lei é considerada constitucionalmente válida, ao juiz resta dar a ela a devida aplicação. Mas, como dissemos, se o tema for levado à justiça no processo judicial, quanto à verificação de evidências científicas, o que há na lei processual a esse respeito? Como é que o juiz deve proceder? Eu vou falar aqui com vocês, bem rapidamente, sobre algumas disposições processuais mais importantes, mas eu trato desses temas com mais profundidade para aqueles que se ocupam da matéria no dia a dia, juízes, advogados, promotores de justiça, etc., no Código de Processo Civil comentado, e de uma maneira mais, digamos assim, didática, no sentido de propiciar ao estudante algo mais organizado, um conhecimento mais organizado, no curso de Direito Processual Civil Moderno. Mas vejam, o artigo 156 do Código de Processo Civil diz assim: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ou seja, nesses casos, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, de que temos falado até aqui, realiza-se a prova pericial. Esse assunto deve ser examinado em 3 etapas e eu vou seguir esse roteirinho aqui para a gente tratar dele. Primeiro ponto, nós temos que verificar quando se decide se é o caso de se valer de prova científica ou técnica, isso é, sobre a necessidade da prova pericial. Segundo lugar, nós temos que verificar, temos que definir se o método empregado fornece algum grau de segurança aceitável, ou seja, se o método tem credibilidade, aptidão de fornecer alguma informação conclusiva, ou se nós não estamos diante de junk science, como nós mencionamos há pouco, ciência lixo, ciência inútil. E por fim, uma vez realizada essa prova científica no processo, a prova pericial, como ela deve ser valorada pelo juiz. Então vejam, em primeiro lugar, se coloca a seguinte questão: quando é que uma prova pericial é necessária? Quando eu escrevo sobre essa matéria, eu costumo observar que o juiz se vale da atuação do perito sempre que, para decidir algo no processo, houver necessidade de se fundamentar em conhecimentos técnicos e científicos que o magistrado não tem. O artigo 156, que a gente acabou de mencionar, diz que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Esses conhecimentos, evidentemente, são conhecimentos não jurídicos. Como resultado da perícia ou da prova científica, deve haver declaração de ciência em que se descreve o fato ou estado de coisas, ou situação, etc. Fato averiguado. E a afirmação de um juízo significa que o fato verificado é interpretado à luz da ciência pelo perito. A declaração ou afirmação, ou se vocês preferirem, a declaração e a afirmação do perito devem constar do laudo pericial. Eu mencionei a vocês que trato nos meus livros de processo civil sobre essa matéria, mas aqueles que pretendem se aprofundar a respeito disso, há muito material sobre esse tema. Eu até cito doutrina tradicional e também doutrina mais recente sobre problemas atinentes à prova científica e à prova pericial no processo. Bom, então esse é o primeiro ponto. Nós identificamos que a prova pericial é necessária quando nós carecermos no processo de conhecimentos científicos, de que o juiz carece, o juiz não tem.
são conhecimentos não jurídicos, né? Tá certo? Então, nesse caso, nós vamos nos valer de prova pericial. Significa dizer também, com outras palavras, que o juiz não deve decidir sobre assuntos científicos, né? Porque para isso é necessária a prova pericial, né? Mais para frente, o Código de Processo Civil, já adiante ali no artigo 473, ele vai dispor sobre o que se convencionou chamar de requisitos de cientificidade da prova pericial. O que significa isso? Que esse exame científico realizado pelo perito, ele tem que observar determinados requisitos. Não pode ser a mera opinião do perito, a mera opinião da pessoa, e também não pode ele se basear em qualquer tipo de manifestação, né? O artigo 473 do Código de Processo Civil diz assim: o laudo pericial deverá conter a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo o método utilizado e demonstrando ser esse método predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. E estabelece ainda que é vedado ao perito emitir opinião pessoal ou opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Então veja, o perito é um auxiliar do juízo, né? E como auxiliar do juízo, aquela declaração de juízo dele, perito, que nós mencionamos há pouco, também observa requisitos. Então o perito não pode concluir o seu laudo pericial com sua opinião pessoal. Então e a gente lê uma parte aqui do 473, mas ele estabelece, esse artigo, outros requisitos igualmente relevantes, né? De aspectos que têm que ser observados pelo perito na elaboração desse laudo, né? Então vejam, no laudo, de acordo com esse artigo, o perito deve, além de indicar o método empregado, esclarecer o método empregado e demonstrar que esse método é predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou, né? Artigo 473, caput inciso 3º. É interessante notar que, nesse ponto, o Código ele segue o que vem sendo defendido já há muito tempo pela melhor doutrina e algo que vem também sendo manifestado na jurisprudência norte-americana, dentre outros países, né? Que discute, por exemplo, o que deve ser considerado a boa ciência ou má ciência. A má ciência, muito empregada, né, expressão muito empregada no âmbito forense, né, na jurisprudência norte-americana, que eles chamam lá de junk science. Que junk science a gente poderia chamar aqui de ciência lixo, né, a tradução mais literal, ou ciência inútil, mas de uma maneira mais singela a gente pode dizer que isso significa que é algo que resulta de uma teoria não comprovada, né? Ainda que muito repetida, é uma teoria não comprovada. Significa que quando uma informação é incorreta, incompleta, não comprovada, não compartilhada, ou uma informação seja manipulada, essa informação não servirá para justificar o método empregado, ou, com outras palavras, não poderá ser aceita como prova científica, né? Na jurisprudência do norte-americana, com base nesse modo de pensar, se tem exigido a presença de alguns requisitos de cientificidade das noções que podem ser empregadas como prova. Basicamente, se trata de exigir que sejam oferecidas informações que permitam conferir se o método utilizado é aceito pela ciência, seu grau de confiabilidade, se tal método foi corretamente empregado e se haveria outras alternativas científicas, né? Os requisitos de cientificidade podem ser sintetizados da seguinte maneira. Primeiro, controlabilidade, que significa saber se o método foi e tem sido testado, né? Determinação do percentual de erro, existência de controle e avaliação por outros experts antes de ter sido publicado, né? E existência de aceitação geral da comunidade científica, ou seja, não pode ser algo isolado. Isso
é observado pela jurisprudência, pela doutrina, e é algo compatível, na verdade, é coerente com o que estabelece o artigo 473 aqui do Código de Processo Civil. Vejam, e o método a ser empregado é novamente recordado pela lei processual, depois, quando o Código de Processo Civil dispõe sobre o modo como o juiz valorará a prova. O artigo 479 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz, aspas, levando em conta o método utilizado pelo perito, vai valorar a prova. Né? Então, isso remete aos requisitos de cientificidade a que alude o artigo 473 do Código que nós mencionamos aqui. Então, se percebe que tanto a legislação que disciplina a adoção do medicamento, né, que nós falamos lá atrás, e assim também a lei que regula o procedimento judicial a ser seguido, ou seja, o trabalho científico realizado pelo perito judicial e o trabalho do juiz que vai valorar a prova pericial. Então, tudo isso exige para a tomada da decisão, isso seja a decisão administrativa, seja eventual decisão judicial que verificar se a decisão administrativa é correta, né? Exige a observância de parâmetros científicos bastante rígidos. Não se admite, seja ao administrador, seja ao juiz, resolver a questão com base em sua opinião pessoal. Isso seria contrário à lei, seja para o administrador, seja para o juiz. E isso vale, pessoal, seja para a cloroquina, seja para qualquer outro medicamento a ser empregado contra a Covid-19. É isso. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso episódio até aqui. Espero que tenham gostado. Eu espero que nós tenhamos feito algum esclarecimento, não sobre o medicamento, como nós dissemos, não é o nosso objeto, nossa preocupação falar sobre o medicamento, mesmo porque isso deve ser objeto da atenção dos especialistas, dos cientistas, etc. Né? Mas nós quisemos transmitir aqui a vocês o que há de mais básico no direito brasileiro, na legislação brasileira, sobre os critérios jurídicos a serem observados, seja pelo administrador, seja pelo juiz, quando essa questão eventualmente for judicializada. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, um abraço e até a próxima.